Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Filemon. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filemon, dos versos 17 a 20, está escrito assim: Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Até aqui, até o verso 20 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro, fiel. Tu és o nosso Deus forte e poderoso. Não há outro como o Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela provisão que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, por todas as bênçãos que nós nem conseguimos contar, com as quais o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor o fez para que nós estejamos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor o fez para que nós possamos louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar a Ti, ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós infelizmente às vezes ainda caímos em tentação. Perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas, Pai. Quando nós entendemos o tanto que nós pecamos, nós passamos a perdoar as pessoas de maneira muito mais intensa, de maneira muito mais fácil. Peço, tenha misericórdia de nós, Pai. Eu oro também, Senhor, pedindo que o Senhor nos livre de todo mal hoje. Olhe para nós, cuida de nós e das nossas famílias. Dá-nos da Tua provisão, de tudo aquilo que nós necessitamos para hoje, porque nós dependemos do Senhor, sem o Senhor nós nada somos. Esteja conosco hoje, Pai, eu peço em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, desde o começo do dia até o fim do dia, guarda as nossas vidas, livra-nos de todo o mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Porque nós desejamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, nós desejamos viver para exaltar o Teu santo nome. Eu oro, Pai, também por aqueles que hoje estão desempregados, que o Senhor abra portas de emprego. Oro por aqueles que estão acamados ou que estão enfermos, que o Senhor os traga cura para eles, tenha misericórdia, Senhor. Que a Tua graça os alcance e o Senhor traga cura para eles, Pai. Mas eu oro também por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, aqueles que estão próximos de nós e que ainda não entregaram as vidas a Ti, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo toque a vida delas, que a Tua graça se estenda para essas pessoas. E elas, Senhor, em arrependimento, entreguem as vidas a Ti, Pai. Eu oro por essas pessoas. Coloca nos nossos corações quem são as pessoas pelas quais nós devemos orar, Pai. E tem misericórdia dessas pessoas, eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, você já sabe o que eu vou falar. Se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, então para um minuto, ou seja, não dá um minuto, galera, e compartilha o AB7 com alguma outra pessoa. Só pegar o link que tá aqui e mandar para alguma outra pessoa, para um grupo de WhatsApp, colocar no seu status. Compartilha o AB7 com outras pessoas. E eu quero agradecer a cada um que tem compartilhado. Algumas pessoas colocam nos stories do Instagram, outras pessoas mandam aí. E quando colocam no stories do Instagram, acabam me marcando. Então, obrigado aí por cada pessoa que tem compartilhado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E retribua aí 1000 vezes mais tudo que você tem feito para ajudar a divulgar o canal, para fazer com que outras pessoas também façam o devocional. Aqui na descrição também tem um link para você comprar o livro Muito Além de um Pai. Então, se você quiser, tá aqui na descrição do devocional. Perfeito, lemos dos versos 17 a 20. E aqui a NVI ela traz uma tradução mais leve do texto, por assim dizer. Se você for usar a NAA, você vai ver como a NAA ela traz uma tradução um pouco mais pesada, porque aqui Paulo reforça a autoridade que ele tinha sobre Filemon, falando para Filemon assim: inclusive você me deve a sua própria vida. Paulo fala isso para ele, né? Quando ele diz aqui, nessa tradução que a gente leu hoje, ele fala assim: para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Ele está dizendo assim: olha, só lembrando que você me deve a sua própria vida. Por que isso, né? Porque foi através da vida de Paulo que Filemon foi resgatado do pecado. Claro que não foi Paulo, foi o Senhor, foi o Espírito Santo, mas foi através da vida de Paulo, e o Senhor preparou Paulo para que Filemon viesse a
se arrepender dos seus pecados e conhecer o evangelho. Então Paulo vira para Filemão e fala, você me deve a sua própria vida. É uma verdade, galera, que eu nem vou entrar muito aqui porque a gente não entende. A maioria de nós não compreende isso, então não vou nem entrar nessa porque essa é pra gente entrar num estudo mais aprofundado. O que eu quero entrar hoje aqui é no cerne, na base, no conceito fundamental da vida cristã, que Paulo diz o seguinte, ó. Ele fala assim, se ele, Onésimo, claro, né? Se Onésimo o prejudicou em alguma coisa ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu vou pagar. Paulo está falando assim, olha, Filemão, e se por algum acaso Onésimo lhe fez algo e ele te deve alguma coisa, eu pago. Não é para você cobrar dele. Cobre de mim. Só lembrando, você me deve a sua própria vida. E aqui não tem como a gente não resgatar a parábola do credor incompassivo, né? O que Paulo está falando é mais ou menos assim, olha, se você quiser cobrar dele alguma coisa porque ele te deve, não se esqueça que você me deve a sua vida. Não seja, o que ele está falando aqui é não seja um credor incompassivo. Não seja isso, tá? Não se esqueça da sua dívida comigo se você pensar em cobrar a dívida que ele tem com você. Porque a dívida que ele tem com você eu vou pagar. Então Paulo aqui dá duas aulas, em duas frases ele dá duas aulas pra gente. A primeira é, não sejamos credores incompassivos. Perfeito? É o que ele está fazendo aqui, acho que essa você entendeu. E a segunda é o cerne da vida cristã, que é pagar a dívida de outra pessoa. Por que esse é o cerne da vida cristã? Porque é o que Cristo fez no final das contas. Cristo pagou uma dívida que não era dele. Cristo pagou na cruz a nossa dívida, uma dívida que nós deveríamos pagar. Cristo não tinha pecado e morreu na cruz para pagar o preço dos pecados. Mas se ele não tinha pecado, por que ele foi na cruz pagar esse preço? O pecado não era dele, o pecado era nosso. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele não tinha pecado nenhum, ele nunca pecou. Então ele foi para a cruz para pagar o preço do nosso pecado. E esse aqui é o fundamento da vida cristã. Nós vivemos para pagar a dívida de outra pessoa. E Paulo está demonstrando isso para a gente. Ele fala assim, olha, se ele tem alguma dívida com você, eu pago. Eu estou escrevendo isso de próprio punho, não pedi para ninguém escrever não. Eu pago, tá bom? Não cobre dele, porque cobra de mim. Eu vou pagar a dívida. A dívida não era de Paulo. A dívida era de Onésimo. Mas Paulo se dispõe a pagar. E essa é mais ou menos a base da vida cristã, né? Nós pagamos a dívida de pessoas que não pagariam. Às vezes a gente vai ter que fazer isso, tá, gente? E aqui a gente não fala necessariamente de dívida financeira, a não ser que Deus o toque para isso, mas a gente fala de que nós pagamos a dívida das pessoas, seja qual for, né? Não precisa ser uma dívida financeira, como eu falei, mas a gente assume o preço que outra pessoa deveria pagar, seja de uma amizade, seja de um erro, a gente tem que fazer isso. Eu não estou falando, não estou criando uma regra aqui que você tem que sempre fazer isso. Siga a direção do Espírito, mas um dos fundamentos da nossa vida como cristão é isso, né? Nós pagamos uma dívida que não é nossa, porque pagaram uma dívida que não era nossa. Isso fala também sobre perdão, né? Fala muito sobre perdão, como a gente falou da parábola do credor incompassivo. Pagar uma dívida que não é nossa é perdoar o nosso próximo que criou uma dívida conosco. Você fala, não, essa dívida deixa comigo, eu pago. Então medita nisso, né? Essa é uma das bases da nossa vida, esse é um dos fundamentos da vida cristã, porque nós fomos perdoados, porque pagaram uma dívida nossa, Cristo pagou uma dívida nossa, e nós não tivemos que pagar nada, a gente tem que fazer o mesmo pelas outras pessoas. Essa aqui ela é uma lição sobre perdão, ela é uma lição sobre nós nos colocarmos no erro do outro para ajudá-lo. Paulo nos dá aqui uma série de lições nessa carta tão curtinha, ele nos dá uma série de lições. Essa é a meditação de hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.